Vai começar. Bom, gente, nós vamos começar a nossa aula de história. Lá na página 98, os africanos e a escravidão. Gente, para não ficar só leitura de texto, a Pro vai falar resumidamente, tá? Sobre o conteúdo. Vocês já leram essa parte da apostila? É só eu estou perguntando, tá? Já responderam as questões? Não? Não, eu acho que amanhã. Não, amanhã é sábado. Acho que segunda-feira eu vou fazer. Vamos lá, a gente pode, assim que terminar a aula, eu indico vocês a já fazerem, para não ficar muita coisa para depois. Tudo bem? Vamos lá, então. Acompanhem comigo, tá? Tá bom. A difusão da cultura africana no Brasil, ela ocorreu ao processo de escravização. O que é isso, gente? É um sistema de trabalho forçado no qual o escravizado ele perde a sua liberdade. Quando a pessoa ela é escrava, ela não tem direitos a nada, direitos nenhum. Ela pode ser castigada violentamente pelo seu dono, bem triste. E ele possui o direito de vida e de morte sobre essa pessoa. Credo. Pois é. E a escravidão, ela existe há muito tempo na história da humanidade. Lá na África, os primeiros escravizados, eles foram prisioneiros de guerra de povos inimigos. Quando os europeus chegaram ao continente africano, esses prisioneiros passaram a ser vendidos ou trocados por mercadoria. Então, olhem aí na apostila a imagem, que forte, gente. É a aplicação do castigo no escravo. Vocês estão vendo? Deixa eu completar aqui. Nossa. É um homem segurando em um lugar e um cara com chicote. Isso, é isso mesmo, Rafa. Quando eu vi essa imagem, falei, o que é isso? É um Ó, tá escrito ali embaixo, ó. na bunda do outro, ok? Eles eram chicoteados violentamente, olha. Ó, tá escrito aí embaixo, estão vendo? A aplicação do castigo do açoite em 1834 a 1839, ó, em uma viagem ao Brasil. É uma litografia sobre papel, é tipo um desenho, né? Eles fizeram um desenho mesmo. E essa imagem, ela tem lá na Pinacoteca, lá de São Paulo. Certo, meus amores? Certo. Então, vamos lá. Antes de chegarem ao território brasileiro, os portugueses, eles estabeleceram uma longa relação comercial com alguns povos africanos da costa do Atlântico. Eles tinham trocas comerciais, tudo relacionado ao produto de interesse dos portugueses. Tudo bem até aí? Sim. Então, gente, esse comércio, depois, ele foi estendido no Brasil. E a escravidão, ela se tornaria um vínculo entre o Brasil e a África. Os escravizados, eles vinham para o Brasil num um tráfico negreiro. Eles eram vendidos e comprados na África. Imagina, gente, eles eram trocados por diversos tipos de mercadoria, como conchas, bebidas, tecidos, armas, metais. Eles eram simplesmente trocados por mercadorias. E eles eram transportados em navios, onde eles ficavam amontoados e acorrentados. E ao desembarcarem aqui no Brasil, eles eram revendidos para os senhores de engenho, senhores das fazendas. Então, aí, ó, a apostila trouxe uma imagem de como era o navio negreiro. Estão vendo? É um desenho, né? Uma ilustração. Mas isso existiu de verdade? Sim, existiu de verdade. Essas imagens que a gente está vendo aí na apostila, elas foram litografadas por algumas pessoas. Olha como eles vinham dentro dos navios. Tipo, Sem roupas, só cobrindo, né, as partes íntimas.
E eles eram um monte, assim, Rafa e Arthur, imagina um monte, assim, dentro de um navio. Todos acorrentados. Então, ó, olha, tá até escrito aí embaixo da imagem, ó. Na tela de Rugendas, é possível ver a forma como os escravizados eram transportados em navios negreiros. Muitos não suportavam a viagem e morriam ainda em alto mar. Que triste, né, gente? Por que eles morriam, em alto Porque, mar? Arthur, era uma viagem muito longa, né? Imagina, eles estavam vindo da África de navio. Deveria demorar muito tempo para chegar aqui. Então, como que eles eram tratados nesse navio? Será que eles comiam? Será que eles se alimentavam? Como será que era eles? Imagina, um monte de pessoas acorrentadas uma na outra. Como será que eles chegavam até aqui? Olha o carro do ovo. Pro, Oi. o meu vô, ele veio de Portugal de navio até pra cá, Que meu vô. legal, seu avô é português, você é descendente de português, então. É. Que legal, Arthur. Então, vamos continuar aí o nosso textinho lá na página 99. As principais regiões da África de onde se obtinham escravizados era a Costa da Mina, que hoje é a região de Gana, Togo, Benin e Nigéria e Angola. Nelas, grupos de guerreiros africanos aliaram-se aos portugueses para negociar escravizados. Então, gente, a escravidão, ela durou no Brasil cerca de 350 anos. Foram muitos anos aí. Os escravizados chegaram aqui no nosso país em 1540 para trabalhar nas fazendas de cana-de-açúcar. E com a descoberta das minas de ouro, quase um século depois, muitos escravizados foram recrutados para trabalhar na mineração. Já os últimos grupos de escravizados, vindos lá da África de 1850, eles trabalharam nas fazendas de café. Alguns escravizados sempre trabalharam nas cidades, executando diferentes tipos de serviço. Este grupo, com a crescente urbanização, aumentou cada vez mais. Então, olhem aí as imagens, gente. Aqui, ó, nessa imagem, vocês estão vendo aqui? Sim. Aqui eles estão fazendo uma moagem de cana de açúcar na Fazenda Cachoeira, em Campinas, aqui em São Paulo. A tela retrata a utilização de mão-obra escrava no processo de moagem da cana de açúcar. Olha eles aqui, ó. Aqui eles na colheita de café, estão vendo? Aqui já é uma fotografia mesmo. Aqui, ó, é uma tela desenhada, tá vendo? Nossa. Aqui Isso já é é uma... um lixo, um lugar abandonado, isso é o quê? É um lugar, Rafa, que eles moíam a cana. Era tipo um espaço onde eles faziam a moagem de cana. Nossa. Entendeu? Isso é em Campinas. E aqui embaixo nós temos... É uma fazenda. Isso. Aqui nós temos os escravos na colheita do café. Tá vendo aqui? Sim. Lá no Vale do Paraíba. E aqui ao lado nós temos uma lavagem do minério de ouro. Proximidades da montanha de Itacolome, 1835. Pronto, Certo, você gente? vê, ó, aqui do lado tem uns caras minerando ali. Então, ó, nessa obra, Rugenda retrata o cotidiano dos escravizados que trabalhavam na mineração. Mas é Então, muito vamos continuar, que a gente já está terminando esse texto de história. Então, gente, assim como ocorreu com a cultura indígena, a cultura africana ela foi geralmente suprimida pelos colonizadores. Então, como que era feito? Lá na colônia, os escravizados, eles aprendiam o idioma português e eles eram batizados com nome portugueses e eles eram obrigados a se converter ao catolicismo. Então, eles tinham que falar português e se converter ao catolicismo. Eles eram obrigados, eles não tinham escolha. Certo?
podia falar assim, tchau, vou mudar essa vida, tchau, falou. Não, Rafa, eles tinham donos, as pessoas, os senhores de engenho eram donos deles. Podia só correr, só falar, corre. Não, vamos, ó, muito, muito bom, muito legal o seu ponto de vista, porque agora nós vamos falar da resistência de alguns deles. Então, ó, olha só, Rafa, muito legal, adorei que você falou disso, que é o que a gente vai falar agora. No Brasil, muitos escravizados, eles se opuseram à condição de escravos e lutaram contra a escravidão. Tiveram, gente, muitas formas de resistência, umas das mais leves às mais radicais. Então, as mais simples praticadas pelos escravizados, eles fingiam que estavam doentes, eles quebravam equipamentos de trabalho ou executavam lentamente os afazeres. E as mais radicais era quando eles fugiam e faziam as rebeliões. Então ele podia falar só corre, corre. Os escravizados, eles fugiam ou sozinhos ou em grupos. E eles se alojavam nos quilombos. O que é quilombo? É um tipo de acampamento escondido para abrigar escravos fugidos. Então, gente, esses quilombos, eles podiam ser bem pequenos ou muito grandes. Tanto que alguns milhares de escravizados, como o Quilombo dos Palmares, o maior e mais conhecido do Brasil, que se localizava numa região que hoje em dia é o estado de Alagoas. Tudo bem até aí, gente? Sim. Tá dando para entender? Sim. Então vamos lá. Nos quilombos, os escravizados ficavam protegidos e viviam em comunidade, retomando muitas vezes hábitos de sua cultura. Então, eles viviam ali, entre eles. Então, eles voltavam às origens deles, que era dançar, que era fazer os cantos deles, que lá nas fazendas eles geralmente não podiam. Então, gente, além da resistência da escravidão por parte dos escravizados, começaram a surgir debates. Então, começaram a discordar desse sistema de trabalho forçado. Ou seja, questionavam o direito de um ser humano escravizar seu semelhante. Então, em meio de um cenário de rebeliões e manifestações contrárias à escravidão, uma grande demanda da economia cafeeira e a pressão imposta pela Inglaterra pelos abolicionistas e pelos escravos fugidos, a princesa Isabel, em 13 de maio de 1888, ela assinou a Lei Áurea. Então, ela decretou a abolição da escravatura. Certo? Ela falou, acabou, não vai ter mais. Só que aí depois a gente teve algumas outras consequências. Por quê? Porque os escravos, eles perderam, não tinham onde morar, eles foram para as ruas, entendeu? Ela simplesmente, não vai ter mais escravo. Mas e aí, o que vai ser dessas pessoas? Eles não tinham casa, eles não tinham... Só que aí, Rafa, eles tinham que ser escravizados. Os senhores de engenho, eles queriam escravizar. Mesmo eles já não tendo mais a escravidão. Entendeu? Entendi. Entendo de opções. Ser escravo é ruim ou é bom? Ruim. Imagina, alguém é seu dono, Rafa. É verdade. E a pessoa decide tudo por você. Você não pode. E a pessoa bate violentamente, porque era assim com eles. Eles eram tratados assim. Certo? Polícia. Não, né? Já tô na polícia. Certo, gente? Certo. Peraí que saiu aqui a apostila do Etapa. Eu abri o sistema e eu não acessei mais. E aí saiu. Peraí que eu vou abrir aqui a apostila sem resposta, né? Com resposta. Mas vocês entenderam, gente? Ficou bem? Deu para entender bem o que foi os africanos e a escravidão? Bem legal, né? Essa matéria, assim, a gente saber. É que vocês sabem que história e geografia é mais escrita, né? Uhum. Então, gente, lá na apostila, na página 101, ele traz assim as perguntas, né? O que é escravidão? Ele quer saber ele quer que vocês respondam o que é escravidão.
Escravidão é. Ah, escravidão é um trabalho forçado. Isso, Rafa, muito Eu bem. lembro da Cauê. possibilidade de escolher um texto sobre a escravidão. Então, eu decorei. Muito bem. Então, a escravidão, ela é um sistema de trabalho forçado, tá certinho, no qual o escravizado, ele perde a sua liberdade. Oi, Enzo. Oi, cheguei atrasado. Tem problema. A gente está falando lá na página 101 agora. Tá. Então, gente, o que foi a escravidão? A escravidão, ela é um sistema de trabalho forçado no qual o escravizado ele perde sua liberdade. A pessoa na condição de escrava, ela não possui direitos e é vista como inferior, podendo ser castigada violentamente pelo seu senhor ou seu dono. Essa resposta ela tem no texto, tá? Depois vocês peguem lá no texto e escreve completinha. Tudo bem, gente? É o texto da página 100? Da página 99 e 100. É, na verdade, 98, 99, 100. E agora estamos na 101. Oi. A pessoa pode pelo menos pedir água, mudar alguma coisa assim? Pode, Rafa, pode. Mas ela come o que o senhor, o que o dono delas quer, entendeu? Nossa. Quem viu seu pastel, seu hambúrguer? Então, gente, como funcionava a escravidão na África antes da chegada dos europeus? Lá na África, oi. Eu pensei que os caras ficavam lá numa jaula. Não. Eles tinham que ficar trabalhando, Arthur, o dia inteiro. Pelo menos não vou ficar dentro de uma jaula. Mas eles não tinham salário, eles tinham que viver presos na fazenda. Eles deveriam ter um lugar, né? Galpão, onde eles ficavam todos juntos, eles tinham que trabalhar, muitos trabalhavam dia e noite. Era bem pesado. Então, gente, oi. A escravidão é tipo um trabalho, mas você não ganha dinheiro. É um trabalho forçado, Rafa. Quando o escravizado, ele perde sua liberdade. Entendeu? Não dá pra ver o Rafael. É a resposta da 9. Vocês querem escrever a resposta? Ô, Pro. Bem Já rápido. Ô, O que Pro. você escreveu, Enzo? Não. Um sistema de trabalho forçado no qual o escravo perde sua liberdade. As pessoas na composição e de escravo mãe possuída a direitos. Muito bem, é isso mesmo. Tem lá no texto, tá bem no comecinho, tá? Não sei. Certo, gente? É, certo. Então, como funcionava a escravidão na África antes da chegada dos europeus? Lá na África, os primeiros escravizados foram, em geral, prisioneiros de guerra de povos inimigos. Certo? Sim. Quais foram as principais atividades desenvolvidas pelos escravizados africanos no Brasil? O que eles faziam? Ele trabalhava, mas não trabalhava. Mas aonde, Rafa? Ele trabalhava forçado. Gente, ó, a Pro vai falar com vocês uma coisa. Tudo que a Pro falou agora tem na apostila. Tudo que eu tô falando agora, vocês acabaram de ler, de ouvir e ler comigo. A gente viu lá na apostila imagens dos escravos trabalhando. O que eles faziam? Quais eram as atividades desenvolvidas pelos escravizados africanos no Brasil? A apostila mostra 3. Quais são essas? Se vocês ficarem olhando para a câmera, vocês não vão saber mesmo. Vocês têm que olhar a apostila. Procurar. Vocês fazem isso em sala de aula, tem que fazer aí em casa também. Mas é 3 páginas. Tem 3 imagens.
Vocês até comentaram sobre elas. Oi, Gui. Mineração, Isso. qual é o nome? De recolher cana-de-açúcar Muito bem. E colheita A colheita do café. Muito bem. Então, ó, eles trabalhavam na produção de cana-de-açúcar, na exploração de metais e pedras preciosas e no cultivo do café e em pequenos serviços das cidades. Vocês colocando aí essas três que vocês viram na apostila, tá ótimo, certo? certo. Pergunta número 12. É correto afirmar... Gente, eu tô lendo com vocês as perguntas, tá? Para depois, a hora que quem não respondeu e for responder depois, já fica mais claro na cabecinha de vocês. Eu sei que a aula de história é um pouco mais teórica, um pouco mais de texto, mas calma, nem todo dia a gente tem aula de matemática e português, né? Português. Então, vamos lá. Pergunta 12. Acompanhem comigo. É correto afirmar que os escravizados não ofereciam resistência à condição de escravo imposta pelos colonizadores? Eles não resistiam, gente? Não. Não, né? Não. Não, pois muitos escravizados, o que eles faziam? Eles tinham uma resistência, né? Então, ó, a resposta é essa. Não, pois muitos escravizados resistiram à escravidão de diversas maneiras, valendo-se de formas de resistência simples e radicais. Certo? Certo. Essa resposta tem lá no texto também. Aí agora ele quer saber, ó, algumas formas de resistências à escravidão praticadas pelos escravizados no Brasil. Quais eram, gente, as formas de resistência deles? Finge que estava doente, correr. Tem no texto. Aí, gente. Você viu que o nome do celular do Gui mudou? radicais, Normal. Isso aí mesmo, Gui. radicais, Quais eram as simples? estagiariamente pelos escravizados. Podemos citar fingir esta doença doente. Eles fingiam que estavam Ele está doentes. doente, quebrar equipamentos de trabalho e executar lentamente os afazeres entre radicais. Isso, Gui, muito bem. E quais eram as radicais que eles faziam? Correr. As fugas. Rebeliões. Isso, muito bem. Além disso, os quilombos eram uma forma de resistência coletiva. Ó, imagina, os quilombos, gente, era assim. Fugiam 3 escravos. Eles iam lá para os quilombos. Imagina, cada vez que fugisse três e fosse para os quilombos, Então, eles formaram, né? Ficaram bastante gente resistente à escravidão. Certo? Então, a resposta dessas perguntas todas tem no texto. Tá? Tudo a prof já falou. Aí depois vocês vão responder a atividade funcional
E na 13? Tem que escrever quilombos ou pode deixar? Não, você tem que escrever quais eram as formas de resistência dele. No parágrafo que você lê, falar que os quilombos, eles eram uma forma de resistência coletiva. No texto. Alguém desliga o microfone que tá fazendo barulho? Certo, meus favores? Certo. Então, ó, respondam aí depois a atividade adicional 3. Deixa a responder depois da aula, porque já vai estar mais fresco na cabecinha de vocês o conteúdo. É rapidinho, gente. Vocês respondem isso bem rápido. Quando vocês querem, vocês sabem que vocês respondem. Tudo bem? Então, ó, olha que legal. Semana que vem a gente termina a apostila de história. Semana que vem não terá, a apostila de história será terminada. Na outra semana, a Pro vai fazer correção e revisão. Nossa, gente, passou muito tempo. Eu não fiz quase nada de história. Tenta seguir o roteiro, Enzo, que não fica muita coisa acumulada para você. E aí você pode responder. Certo? Certo. Tudo bem mesmo, de verdade. Tem. Não. Relaxa, que é assim mesmo, sem muito fácil, sem muito novo. Mas, Mano, tá fazendo muito barulho. Ô, Gui. Ô, Gui. Oi. Por que o seu celular mudou? Oi? Era nesse garagem. Agora tá Moura Lívia de Almas. não, de Almeida. Deve ser o nome do e-mail da pessoa que ele está entrando, Enzo. Qual o nome? Tá, Amora Olívia de Almeida. Ixi, Nós 3 entregas. Deus me livre. Até que dar essa entrega. A Pro fez um procedimento na boca, gente, tá doendo tanto, eu não tô conseguindo nem falar. Mas vamos lá. Vamos que vamos. Agora, nós vamos lá na apostila de Geografia. Página 84. 74? 84. Finalmente parou a boa. A Pro já falou, né, das diferentes representações cartográficas. Já, né? Lembra que a gente falou sobre isso. Oi. Meu tablet caiu no chão, puf, quebrou. Você tá com a imagem desligada, Enzo? Liga aí. Não sabia, não. Não, ó, gente, não tem problema, tá? Quem não quiser mostrar aí o rostinho durante a aula, não tem problema, não. Ó, aqui, ó. Meu tablet. Nossa, que dó, quebrou. Bom, gente, O meu celular. essa aula que a Pro vai dar hoje, olha eu ali, uhul! Deixa eu ver a Pro de novo. Vai, Pro, fala. Tô com sono, gente. Vamos lá. Vamos dormir todo mundo. Ó, deixa a Pro falar. Essa aula que a Pro vai dar hoje, eu gravei ela ontem e eu coloquei um vídeo super legal lá para vocês assistirem. Sabe por quê? É que eu não consigo reproduzir aqui. Eu não sei como que faz. Eu não sei se eu entrar no Meet. Não sei se eu entrar no celular, se eu consigo reproduzir. Faz Oi. igual se for no começo da aula. Apresenta e apresenta
esse negócio. Mas lembra que aquele dia eu tentei colocar um vídeo, mas não saiu áudio? Ô, pronto. Porque tava desligado a Não, gravação. Vi, eu acho que não dá. Deixa eu ver se eu consigo aqui pelo celular. Oxe, É que eu tô me vendo. Peraí, deixa eu desligar aqui o... Quanto menos água, melhor. Tem um som sonoro no fundo. Não dá, ó. Nossa! Peraí, apresentar a tela. Dal. Não dá. o Rafael tá preto. Hã? O Rafael tá preto. Todo preto. Eu acho que é... Tá no meio do É lógico, ele tá no sol. ele tá contra a luz. Beleza? Ô, Pro, você tem irmão? Tenho. Qual o nome dele? Johnny. É um primo irmão. Por quê? É porque tem um cara que se chama Pedro Sampaio. Aí eu pensei que era... Não. Então vamos lá, gente. Nós vamos falar sobre os mapas e a representação do espaço. Na nossa aula anterior, a gente viu... Peraí, o que a gente viu da geografia? Eu tô perdida. Vocês viram, né? A página 80, 81 e 82. Eu lembro que eu passei isso. Ou não passei? Não. Tem 83 também, Pro? Não, passou sim. Eu passei, eu falei. Passou. Eu falei sobre a página 80, 81 e 82. 80, 81, 82, Pro? 83? É. Você falou desses numerinhos, a Vitória, tal. Então tá certo. Então nós vamos falar sobre os mapas e a representação do espaço. Então deixa eu abrir aqui a apostila, né, pra gente fazer junto. Pedro. Vai. Ele é um DJ, não é? Não. Ele é o quê? Nem não sei. Músico. Eu acho que é, porque é amigo da menina do Nairi Nairi, que ela faz música, então deve ser. Bom, vamos lá, gente. Foco na missão. Os mapas... Missão de terminar a apostila. Passar de tela. Passar de apostila. Quero não. Olha que legal. Vocês sabem o que é esse mapinha aí ao lado? Não, isso é uma pedra. É uma pedra. Vocês acham que é uma pedra? Não, é um mapa. Vamos ver, então? É um mapa que não tá no papel, tá numa pedra. Deixa eu ver. É um mapa de Gassur. É um mapa de Gassur. Ó, os mapas, eles são as mais antigas representações do pensamento geográfico. Os primeiros mapas, gente, eles eram feitos em madeira, esculpida ou pintada ou desenhados sobre as peles de animais. Credo, Deus me livre, coitados. Pois é. Antes da invenção da escrita, a humanidade desenhava mapas rudimentares nas paredes das cavernas, aquelas pinturas rupestres. A gente viu isso na apostila 1. Feitos com a intenção de representar o caminho para os locais onde havia caça. Olha que legal. Lá antigamente, há muitos e muitos e muitos anos atrás, eles desenhavam paredes, caminhos onde eles tinham caça. Deu para entender? Sim. Cadê? Por meio desses mapas. Oi. Você que cria os negócios. Que negócio? O código?
Sim, eu que crio. Então, vamos lá. Então, por meio desses mapas, os povos antigos conheciam as áreas dominadas e as possibilidades de ampliação das fronteiras, demarcavam territórios de caça e representavam a visão de mundo que possuíam. Mais do que uma ferramenta de orientação e localização, os mapas se transformaram num recurso importantíssimo para a expansão das civilizações. Então, gente, o mapa mais antigo que nós sabemos é o de Gassur, que é esse aí que nós estamos vendo. Ele foi confeccionado com argila cozida na Babilônia. Olha só. Será que é bom a argila? Eu vou pôr uma farofinha em cima dela. Olha lá, observem a imagem ao lado e note a representação de duas cadeias de montanhas no centro delas e a de um rio. Eu não tô vendo montanha nenhuma aí, né? Mas tudo bem. Eu tô. Eu não tô vendo, não. Eu tô. Vamos dar um zoom. Estão vendo aí? Não. Não deu um zoom nenhum. Deixa eu procurar aqui no Google com vocês. Vamos lá. Google. Google. Isso é copiar, pro. Mapa de... Não, vamos ver se tem mais algum... Aqui, ó. Mapa de Gassur. Vamos ver o que tem aqui no Google. Vocês estão vendo aí? Sim. Amo imagem. Olha aí o mapa de Gassur. Tem um Olha que legal. Olha aqui, ó. Olha que legal aqui. O mapa da Podia da Pra que serve esse mapa? Hora do lanche. O Enzo, a Pro acabou de falar. Eles usavam esses mapas para ele. Olha aqui, olha que legal, ó. O mapa mais antigo que se conhece Mapa de Gassur. foi encontrado na Babilônia, atual Iraque, Segunda apostila. Babilônia. 2.500 anos antes de Cristo. Meu Deus, é muito antigo. Ele foi feito sobre um tablet de argila cozida. O que significa o Gassur? Mas naquela época nem existia tablet. É uma... Não. Tablet é um tablet, um pedaço. Eu falei O que é o... tecnologia em 1755. Então, gente, o nome Gassur é uma referência às antigas ruínas de uma cidade chamada Gassur, que existiu na região onde ele foi encontrado. Então, ele traz nomes preciosos das áreas mapeadas. Ah, eu queria ver esse mapa de perto. Isso, Gui. Olha que legal. Ah, ó, tá vendo aqui, ó, eles fizeram... Tá vendo esse desenho que tem bem aqui no meio? Eles refizeram aqui, ó, eles refizeram, ó, tá vendo? Não, é que não corta aqui. Eu tô ganhando zoom aqui. Pera aí, deixa eu aumentar aqui a imagem. Mano, o que você tá fazendo, Guilherme? Que isso? Pera aí, vamos ver aqui o que aparece. Pô, aí tá com a tela em branca. Eu não tava fazendo nada, Enzo. Não tá carregando. Não, você tava botando o olho na Gente, presta tela. atenção. A Pro tá procurando uma imagem para mostrar para vocês. Vocês têm que prestar atenção. E não tá abrindo. Eu também chegar, Rafael. Não tá abrindo. Ê, internet. Obrigada. Ai, tem que dar uma raiva quando a internet cai. 3 dias depois, 4 1 dias. milhão de anos depois. não abriu. Mas não tem problema. 800 milhões e 400 milhões. Deixa eu abrir aqui no Word. Vamos lá, vamos abrir aqui a imagem. Oh, Sabia que eu tenho 3 bilhões de reais? nossa, que inveja. Por favor. Papel. Aí, estão vendo agora? Sim. Eu tenho Então, ó, vamos dar Oh um my zoom. God. Não, tá Ó, olha aqui, ó. Tá vendo esse desenho daqui, ó?
Ah, Isso aqui, gente, é um rio, olha. Isso aqui é um rio. Olha, eles tentaram reproduzir o desenho que tinha lá. Então, gente, olha só. Isso já era um mapa, né? era? Já era uma forma deles. Aqui a gente sabe que tem caça. Então, vamos fazer. Ó, se vocês jogarem aí. Só um pouco. Acho que a imagem verdadeira é essa. Se vocês jogarem aí. Olha que legal, ó. Olha os mapas antigamente. Olha isso, gente. Aqui, ó. Essa era a pedra. Olha que legal. A pedra. A bateria vai acabar. Essa imagem aqui tá melhor, ó. Tá vendo? Aham. É uma Era numa argila, né? Que pedra, numa argila. Vamos lá, vamos continuar nossa apostila. Cadê? Tá. Então, gente, ó. Um espaço, várias representações. Embora os mapas como convenções universais. Vamos ler aqui esse textinho. Então, ele está falando, ó, embora o planeta Terra seja redondo e sua representação plana, os mapas servem, sobretudo, para se ter uma noção de distância e de rota a ser seguida. Certo? Nós temos aqui, então, o mapa 1 e o mapa 2. No mapa 1, podemos notar a inversão dos hemisférios norte e sul. Já no mapa 1, agora no mapa 2, posiciona o continente americano de todo o centro do mundo. Então, gente, vamos aqui ver as convenções cartográficas. Caiu. Internet. As linguagens, página agora 85. Então, gente, as linguagens, principalmente a linguagem gráfica, a gente utiliza símbolos para traduzir uma ideia ou determinado fenômeno. Nos mapas, muitos símbolos, desenhos, cores e códigos são utilizados de forma convencional para garantir uma padronização mundial das representações cartográficas. Então, gente, olhem aí abaixo algumas conversões cartográficas que são utilizadas em mapas. Se a gente pegar um mapa lá e tiver uma setinha, tá vendo aí, ó? Na representação de cartografia. Estão vendo aqui, gente? Sim. Arthur, lê para mim aqui, ó. O que tem aqui na representação de hidrografia? Hidrografia? O que Nesses negócios aqui, na prova. Isso. Você quer que eu leia no quarto ou no primeiro? No primeiro quadradinho aí, quais são as representações de hidrografia? Nascente, córrego, riacho, rio, área alagada. Área alagada e lago. Então, por exemplo, Arthur, você pegou o mapa lá e tem todos esses desenhos aqui ao lado, que é uma representação. Então, ó, área alagada, se tiver esse desenho aqui, a gente sabe que tem, né? Opa, aqui tem uma área alagada, aqui tem um riacho, aqui tem um rio. Enzo, lê para mim o que tem nas representações de vias. Pinguela, corte na mata, caminho, estrada vicinal, rodovia, ferrovia. Muito bem. Gui, lê para mim a representação das edificações. Museu, hospital, cemitérios, zoológico, aeroporto, porto, shopping, edificações e ruínas. Rafa, lê para mim a representação de paisagem. Barraco, buraco, tronco, cupim, poço, árvore, terrenos alagados, torre de eletrificação E poste. Então, gente, se vocês pegarem o mapa e tiver essas representações,
Então vocês já sabem o que, vocês já viram na apostila o que que é, certo? Não sei. É barranco. Tá. Mas Não, eu já tô gente. tentando aumentar, não dá nada. Outros elementos como título, escala, norte. O negócio tá no máximo aqui. Tudo bem Só aí? o mês esquisito me ligar e o negócio baixou. Foto do meu. Sim, eu cancelei. Então, gente, essas representações, elas estão no mapa, certo? Sim. Outros elementos, ó. O que mais que a gente tem no Aqui. mapa? O negócio tá no máximo. A gente tem título, escala, norte ou rosa dos ventos e também a legenda. Olhem na apostila de vocês, porque aqui na imagem no computador não sei se vocês vão conseguir ver. Tá vendo aqui, ó, nesse mapinha aí? Olha o tanto de informação que traz um mapa. Olha, tem o Trópico de Capricórnio, minha Ele mãe. tem um título, ó. O que é o título do mapa? Ele indica o tema ou o assunto do mapa. Por exemplo, esse mapa aqui que nós temos, o que ele está mostrando? Ele tá mostrando que... No Ele tá título. mostrando azul, verde, marrom, preto, Não, vermelho, no título, Rafa. capa. Lê aí o título do mapa. Brasil, regiões. Isso, ele está mostrando as regiões do Brasil. A escala. Onde que está a escala aí no mapa? Deixa eu ver a escala. 0, 200, 400. Isso, gente, olhem lá para o mapinha. Todo mundo olhando para o mapa na apostila. Olha lá. Olhando. Então, o que é a escala? A escala é a proporção matemática entre a área real. Oh, Tá ruim, se eu, a minha internet tá ruim, eu ficar desligando porque ela tá ruim, tá? tá bom, Gui. Eu tô te explicando aí porque ela tá super ruim. Então, o que é a escala? A escala é a proporção matemática entre a área real e a sua representação no mapa. Onde que está o norte ou as rosas dos ventos? No N. Lá embaixo, né? Lá da escala. O que são as nortes? O que é a norte ou rosa dos ventos? Indica os pontos cardeais necessários para que o leitor saiba a posição real da área representada no mapa. E a legenda? Tá Que é a norte, legenda, Rafa? nordeste, sudeste, sul e centro do oeste. Centro-oeste. A legenda é a explicação dos símbolos presentes no mapa. Tudo bem, gente? Até aí? Sim. Tudo ok? Tudo Tem o ok? norte. Ok de verdade ou ok não? Vou ok no fundo assim, não tô entendendo nada. Eu quero dormir. Oca de verdade. Muito bem. Então, ó, a gente vai ler aí o nosso último textinho, nós vamos estar finalizando a nossa aula. Meu Deus. Ele está falando sobre o globo terrestre. Cansei. Na apostila, página 86. Puxa. Tô aqui. Posso falar? Pode? Sim. As representações espaciais são um assunto muito importante para a geografia e um passo muito significativo para a compreensão humana sobre o planeta Terra. Arthur, acompanha a leitura aí com a apostila. Vamos, todo mundo olhando para a apostila no texto. Você vai comigo, mas vai ficar no carro, igual você fica sempre, ô boca aberta. Vem. Vamos. Os primeiros mapas Vai não. foram elaborados para representar os contornos do planeta Terra. Certo, gente? Sim. Que Dois. Vou subir, mas tá adiante. Nada, a gente tá ouvindo aí. Desliga o microfone, Enzo. Você não vai, Ian. 3. Toma. Os primeiros mapas, eles foram elaborados para representar os contornos do planeta Terra.
Com o passar do tempo, os mapas começaram a representar também situações regionais ou locais. Então, sabe o planeta Terra? Sei. Estão me ouvindo? Eles foram feitos, gente, para representar o contorno do planeta Terra. Alô, Pro? Oi. Ah, tá. Então, gente, vocês estão me entendendo? Vocês estão me ouvindo? Cadê? Sumiu todo mundo? Não, tô aqui. Eu também. Sumiu todo mundo? A gente tá aqui pro videoaula. Que a gente ficou quieto. Você tava lendo o texto? Entre as formas mais conhecidas de representação do planeta Terra está o globo terrestre. O globo é uma representação tridimensional da Terra, projetado com base na informação da superfície terrestre. Certo, meus amores? Sim. Os globos terrestres, eles são paralelos e os meridianos, para que possamos nos localizar com mais facilidade. Nos globos, a gente também pode ver os relevos, a topografia, ou recorre de diferentes cores para auxiliar na compreensão do espaço. Pronto, eu saí do lado que minha bateria tá acabando. É só colocar no carregador. Já está acabando, Rafa. Tenta pôr no carregador que a gente já está terminando a nossa aula, tá bom? Tá. Então, gente, o globo, o nosso planeta Terra, ele é muito grande, né? Quando a gente coloca ele lá no globo, lembra aquele globo que a gente tem na sala de aula? A gente tinha? Vocês chegaram a ver? Não, eu cheguei a ver, pronto. Eu lembro no quarto Estava lá no ano. quarto ano. Ele era do terceiro ano, aí do nada ele foi pro quarto ano, mas tá lá na escola. Tem um globo terrestre lá na escola. Aí depois vai pro quinto, depois vai pro Imagina, sexto. gente, o planeta Terra ele foi diminuído num globo, assim, né? E então não tem todas as informações necessárias de uma representação. E olha que legal, a apostila mostra aí o primeiro globo terrestre. Vocês viram aí? Que doido. Bem parecido, né, com o atual. Se chama maçã da terra. Lê pra mim, Enzo, o que tá escrito. O globo terrestre. Não carrega. Maçã da terra. Eu tô te ouvindo, Enzo. É o globo terrestre. Então, não, lá embaixo, no Saiba Mais. O primeiro globo terrestre foi construído entre os anos de 1400, 1490 e 1492 pelo cartógrafo alemão Martin Behaim em Nubereg, conhecido como globo terrestre de Nubereg, alucinado por seu criador Edilapfel, maçã da terra em alemão. Esse globo inclui a apresentação dos meridianos e a linha Equador está atualmente exposto no Museu Nacional Germânico, localizado na cidade que foi construído. Então, gente, o primeiro globo terrestre ele foi chamado de maçã da Terra. Faz sentido, né? Por quê? Porque parece uma maçã. Porque é redondo também por causa que é vermelho. Então, galera, quais as funções dos primeiros mapas produzidos pelos seres humanos? Posso falar? Você respondeu, Rafa? Sim. Ah. Representa o caminho para os locais onde havia caça. Muito bem. Tem lá no texto, né? Então, página 87. Por que é importante que as representações cartográficas
sigam um padrão? Por que é importante? É para assegurar sua leitura e compreensão. Exatamente, complementa aí. Que para que qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo ela consiga compreender este lugar, certo? Sim. O que são convenções cartográficas? Convenção cartográfica, gente. São símbolos, cores ou códigos que são Isso. utilizados como chama? Forma convencional. Ô, Rafael, Que tá aparecendo só sua mão. Não tem problema, gente. Cabeça. Então, quais os outros elementos considerados muito importantes para a leitura de mapas que também configuram convenções cartográficas? 87, Gui, a gente está nas perguntas. Então, o que um mapa tem que ter, gente? tem que ter caminho. Não, tem lá no Tem que texto. ter. Aí. Tem que ter símbolos. Não. Abre a apostila, para em preguiça. Ai, ai. Preguiça é o que mais tem. São considerados elementos muito importantes para a leitura de mapas. Quais são eles? Título, Contorno do planeta. Isso, Gui. Muito bem. corte ou rosa dos e legenda. Muito bem. São os 4 elementos importantíssimos. O título, a escala, o norte ou rosa dos ventos e a legenda. É tudo só, certinho. Qual a vantagem dos documentos cartográficos? Tá em branco. Tudo. Tá em branco mesmo a minha resposta, por causa que eu não sei qual que Uma era. das grandes vantagens dos documentos cartográficos é a universalidade. Todo mundo pode ter acesso. Tá. Winners. É a universalidade. Certo? Então, galerinha, aí peço para vocês fazerem a atividade adicional 3 e 4. É muito importante que vocês façam essa atividade. Vão lá na página 89 e 90. 89, 90. Já fiz. Oi. Eu Essa é fiz 90 ainda. as que você ela lá, que é esse nome? Fez? Páginas adicionais 1. Você fez? Legal. Então, ó, Eu também atividade 3. O que vocês vão fazer? Desenhar um mapa mundo em que você, como brasileiro, coloque o país como o país mais importante. Certo? Certo. Sim. Lá no exercício 4. Tá. Vocês vão criar um mapa de vocês, certo? Com os elementos que compõem o mapa e como representar alguns símbolos cartográficos. Tá. Símbolos cartográficos, a gente tem todos eles lá na apostila, que foram o que vocês leram. Aí pode usar a folha deitada, a apostila deitada, pode fazer em pé, tá bom? Será que acabou a bateria do Rafael? Ele falou que estava com a bateria fraca. Certo, gente? Então, ó, nós vamos finalizar por hoje a nossa aula.
A nossa apostila de geografia nós já terminamos, né? Sim. Aí, semana que vem, nós vamos terminar português, matemática, certo? E história. Que já História. então, Ciências, né? Mas, gente, praticamente vocês já terminaram a apostila, né? É. Tudo bem. Então, agora aí tem 5 minutinhos para vocês conversarem um pouquinho, se vocês quiserem. Vocês querem como que vocês estão? Sextou, né? Oi, Rafa. Oi. Meu tablet deu uma quebrada boa, viu? Nada, a Pro tá falando que ela já terminou. Aí tem que fazer a atividade adicional 3 e 4. E agora você Tá. Meu Jesus Cristo. Rafael, Que? sua bateria tinha acabado aí, você botou seu celular para carregar? Gente, a aula já acabou, tá? Vamos aí conversar aí um pouquinho, né? Que a aula de hoje é bem... Ô, Pro, ainda tá gravando. Não tem problema. Tá. Tá bom, então. Tchau. Tchau, Vocês querem Braga. desligar? Eu vou conversar um pouquinho. Nossa, Enzo, cadê você? eu tô Ô, aqui. poxa, eu tô cansada, Você caiu. chegou agora, a aula acabou. Aê! Oi. Vai lá vai no alto, nesse negocinho aí do som, muda pro telefone. Não, que vai ficar dando eco. Não, fica muito baixinho. Fica dando microfonia. Então é isso, Pro. Então, Espero que vocês tenham gostado. Ative o sininho, deixa like, se inscreva. se inscrevam no canal pra ficar legal, não é assim? Uma coisa assim. Uma hora que Não, obrigado, Lucas Neto, não. Sai, Lucas Neto. agora ele não assiste mais, Lucas Neto. Eu não gosto. Nossa, Melhor. Eu só Deus assisto do Felipe Neto, se for. Eu gosto de Dragon Ball. Vocês estão lendo, gente? Legal. Eu vou falar assim, depois vai o anime. Enzo, Opa. terminou aquele livro lá que você estava lendo? tchau, Pro. Oi, Guizinho. Tchau. Já fui. Oi, ainda não é. Nossa, ele saiu. Eu vou parar a gravação, então, tá? E nós vamos nos despedir. Tchau, Pro. Nos vemos Oi, segunda-feira. Tá tudo- Segunda-feira, nós, Queiroz. Não, Ei, Tudo certo.